Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós iremos ler versículos 22 ao 25. Amém? Abrindo as nossas Bíblias, eu gostaria de dar as duas Bíblias a todos os nossos visitantes. Está vendo que bastante pessoas aqui estão visitando nessa noite. E é sempre uma alegria imensa recebê-los aqui, que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. Dentro do nosso instante, que eu estava falando ali, tem um casal aqui que é conterrâneo de Cléo, né? Catarinense ali, lá em Santa Catarina, está conosco. Que Deus possa abençoar vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem também os vizinhos de Nelma, também ali, né? Que Deus abençoe. Ali atrás também, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Aqui nessa ala aqui tem alguém também visitando? Que Deus possa assim a todos abençoar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eterna. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pai eterno, no nome de Jesus, confronta-nos mais uma vez com a tua palavra. Nós temos nessa noite tido a oportunidade de expressarmos por meio das canções que exalta e glorifica a pessoa de Cristo e o seu sacrifício. E agora nós estamos diante da tua santa palavra e pedimos ao Senhor que continue falando conosco, meu Deus, assim como o Senhor tem falado desde o início desta reunião. Confronta-nos com tua palavra, abre os nossos olhos e ouvidos e coração para entender a tua palavra e ajuda-nos a vivenciá-la a cada instante da nossa vida, para a glória do nome de Jesus. É que assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, como já foi dito desde 2 semanas atrás, hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. E o propósito nosso é não somente lembrar deste dia alusivo a este livro precioso que o Senhor nos deu, que o Senhor revela-se na sua santa palavra, mas a grande preocupação nossa é pegar um dia como esse, comemoramos o dia da Bíblia, para falar da importância da palavra de Deus, da doçura que é a palavra de Deus, da preciosidade que é a palavra de Deus para as nossas vidas, e pedir ajuda ao Senhor para que nós possamos não somente lembrar do seu dia uma vez por ano, a cada segundo domingo de dezembro de cada ano que seja,
mas que nós nos preocupemos em vivenciá-la, em estudá-la, em amá-la, em extrair das Escrituras, em observar a nossa vida de acordo com as Escrituras Sagradas e conhecer a Deus, onde Ele se revela, que é na sua Santa Palavra. Pensando assim, a Palavra de Deus tem fundamental importância na vida dos crentes, na vida da igreja. Quando a gente começa a pensar na beleza da Palavra de Deus, a gente depara, por exemplo, com os salmistas que, de maneira poética, exaltam a Palavra de Deus. Os salmistas que, de uma maneira poética, falam da beleza, da doçura, da grandeza, da preciosidade da Palavra de Deus, mas também entendem que ela não somente é doce como o mel, mais doce do que o licor dos favos, como expressa o salmista, mas ela também é a luz que ilumina nossos passos, é a nossa bússola, nos dá entendimento, nos mostra como nós devemos caminhar e não nos deixa em embaraço. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus para nós, a sua igreja. E nesse dia, pensando na importância da palavra de Deus, e baseado nesse texto, a gente começa a estudar a palavra de Deus e nós nos sentimos tão maravilhados em ver o zelo desse Deus para com o seu povo, o zelo desse Deus, como nós aprendemos hoje pela manhã, um Deus que escolheu se revelar para nós. E Ele escolheu não somente se revelar para nós, mas escolheu a sua palavra para assim o fazer. E o apóstolo João escreve acerca disto, dessa revelação de Deus, a maneira como Deus escolheu para revelar-se ao seu povo. E ele diz: olha, no princípio era o verbo, ou permita-me parafrasear, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus, e a palavra se fez carne, a palavra se encarnou, a palavra se encarnou e habitou entre nós, e a palavra, o Logos, a palavra, o verbo que Deus se revelou. A maior revelação de Deus se dá na pessoa de Jesus. Isto nos é maravilhoso. O apóstolo Pedro, então, que foi chamado pelo próprio Jesus, que ouviu os ensinamentos do próprio Jesus, ele vai escrever essas duas cartas, 1 e 2 Pedro, e ele está sempre repetindo doutrinas e ensinamentos do Velho Testamento, aplicando isso, mas sobretudo ele aplica os ensinamentos, tudo que diz respeito no Velho Testamento, que aponta para Jesus, e ele vai chamar os seus leitores, ele vai chamar a igreja a entender que o ensinamento de Jesus é verdadeiro e que nós devemos então conduzir as nossas vidas. Ele vai falar da importância da palavra de Deus nos capítulos, na primeira carta, por exemplo, capítulo 1, ele vai falar, depois da saudação, ele vai falar sobre santidade. Em toda essa carta ele vai falar sobre santidade em todos os âmbitos da vida do cristão. Ele vai falar sobre santidade no dia a dia, ele vai falar sobre a santidade no amor que não deve ser fingido, ele vai falar sobre santidade nas nossas relações como patrões, como empregado. Ele vai falar de santidade das nossas relações conjugais, das nossas relações familiares, da nossa relação com as pessoas que são de fora, com as pessoas que não professam a nossa fé, que não foram alcançados ainda por essa graça. E ele chama a atenção em toda a carta, e o grande tema de Pedro é: sejam santos. Ele cita, por exemplo, Levíticos e diz: olha, sejam santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E ele vai então trabalhar com esta temática durante todas as suas duas cartas. E nessa carta especificamente ele vai falar sobre essa santidade que deve ser uma necessidade, que deve ser uma obrigação, que deve ser um dever cristão em todos os seus âmbitos da vida. E ele chama-nos a ser santos porque o nosso
nesses versículos, propriamente dito, ele vai falar sobre o que a palavra de Deus produziu em nós, o que a palavra de Deus, a palavra que nos fora evangelizada, a palavra que nos fora pregada, o que a palavra de Deus gerou nos seus leitores, e obviamente o que a palavra de Deus gerou na igreja, gerou em mim e em você. Nós devemos perceber esses frutos da palavra de Deus na nossa vida, se nós estamos em Cristo. E ele vai então falar que um dos frutos, embora ele não coloque na ordem que eu vou colocar aqui, eu coloco uma ordem diferente de acordo com aquilo que eu creio que seja o processo de Deus na nossa vida com relação que a palavra gera em nós. E ele vai então dizer que os frutos, o que a palavra de Deus produz em nós, primeiramente é a regeneração. Versículo 23 nos diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros e ardentemente. Aí o versículo 23 diz assim: porque fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente, a qual é viva e é eterna. Pedro tem em mente aqui, por exemplo, essa questão da palavra de Deus como semente, o ensino de Jesus através da palavra do semeador, e ele trata os seus ouvintes, ele trata os seus leitores como aqueles que têm um coração de terra boa, de terra fértil, e nesse coração ou nessa terra fértil, a palavra incorruptível de Deus foi semeada e ela naturalmente vai dar frutos, e esse fruto é visto através da regeneração que Ele mesmo opera em nós. Aí o versículo 23 fala exatamente isso, quando ele se expressa dizendo essas palavras: olha, vocês na verdade foram regenerados, não por uma semente, não por uma palavra corruptível, aquilo que foi semeado no coração de vocês, como boa terra, vocês receberam a semente verdadeira, que produziu em vocês a regeneração, a transformação, ou gerou em vocês uma nova vida, um novo nascimento. Essa palavra gera em nós um novo nascimento, essa palavra gera em nós uma nova vida, e Jesus vai falar sobre essa transformação espiritual. Jesus vai dizer que um novo nascimento, Jesus vai dizer que a nova vida, que esta é a única condição para que nós possamos tomar posse daquilo que é espiritual, para que nós possamos tomar posse da vida espiritual. É necessário, como ele na conversa com Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nós nascemos da água do Espírito, nós nascemos da palavra de Deus, e essa palavra gera essa vida em nós, aquilo que gerava morte em nós, as nossas ações, o nosso pecado. A palavra de Deus nos vivificou e nos fez nascer de novo, e isto é regeneração. Então, se nós temos ouvido a palavra de Deus, se nós temos crido na palavra de Deus, se nós temos recebido como boa terra, como uma terra fértil, a boa semente da palavra de Deus, é natural que essa semente produza, é necessário, é natural que essa semente gere em nós esse novo nascimento, essa regeneração, essa transformação, essa nova vida em Cristo Jesus. Eu me lembro de um texto,
nós separamos aqui, que aponta para isso no Velho Testamento. Deus falando com o seu povo por meio do profeta Ezequiel. Se os irmãos quiserem conferir, Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 e 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e te darei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observarei. O que o Senhor está dizendo é que Ele gera essa nova vida em nós, por meio da sua palavra. Ora, tudo isso, esse nascer de novo, olha, esse novo coração, olha essa nova alma, essa nova vida, que Pedro está relacionando aqui na sua carta, tudo isso só acontece mediante a palavra de Deus que gera em nós. É a palavra de Deus que abre os nossos olhos para que enxerguemos como vil nós somos, o quão morto em nossos delitos e pecados nós estamos, o quão inimigo de Deus nós somos, o quão mortificados, o quão mortos nós estamos. Mas quando deparamos com a palavra de Deus, que traz essa denúncia dos nossos pecados, mas nos chama ao arrependimento e nos mostra que essa palavra transforma tudo aquilo que em morte era antes da nossa vida por causa dos nossos pecados. A palavra traz vida em nós, traz vida para nós e nos vivifica e nos regenera, nos faz novos corações, novas vidas para servir ao Senhor. Então a palavra de Deus, meus irmãos e queridos, gera nova vida em nossas vidas. A palavra de Deus, como o apóstolo Pedro diz, essa palavra gera essa regeneração. E essa foi a palavra que nos foi evangelizada, que nos foi pregada, que nos foi anunciada. Foram estas palavras que, entrando aos nossos ouvidos, gerou vida em nós, gerou fé no sacrifício de Jesus, na sua obra redentora, e nos libertou, nos deu nova vida. Mas aí o apóstolo Pedro, ainda relacionando os frutos que a palavra gera em nós, e voltando um pouco ao versículo 22, nós vimos aí que a palavra de Deus gera em nós não somente a regeneração, mas também a santificação, ou a santidade, ou a purificação da alma. Versículo 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra. A palavra gerou a purificação de vocês. Aliás, eu tenho plena certeza que Pedro tem em mente a oração de Jesus em João 17. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos regenera, a palavra de Deus nos faz nascer de novo, e a palavra de Deus é responsável pela a nossa santificação, pela purificação da nossa alma, pela santidade da nossa vida, pela santidade e orientação nesse processo de santificação que vai durar toda a vida, e nós a cada dia somos santificados pela palavra. A cada dia que nós deparamos com a palavra de Deus, a cada dia que nós nos debruçamos na
purificados. É impossível um crente que lê a palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, não observar e não se afastar do pecado pela ajuda do Espírito Santo, à medida que vai lendo a palavra de Deus, à medida que vai sendo confrontado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus não somente nos regenera, não somente nos traz nova vida, mas ela também traz purificação para a nossa alma. Ela é a grande responsável por esse processo de santificação das nossas vidas. E Pedro vai falar a partir daí, desde o capítulo 1, Pedro vai falar acerca de santidade, que essa palavra produz, e ele vai falar, olha, uma vez que vocês já foram purificados, que a palavra gerou essa purificação na vida de vocês. Aí no capítulo 2 ele fala, começa dizendo isso a mim, olha, despojando-vos de toda malícia, engano e fingimentos e inveja, se é que já provasse que o Senhor é benigno. Olha, vocês devem se despojar, devem se despir de todas as ações e todos os sentimentos carnais, porque agora vocês já estão espirituais, porque agora vocês já estão em Cristo Jesus, porque agora vocês já foram regenerados, purificados, santificados pela palavra de Deus. Então deixem essas práticas, deixem esses ressentimentos, deixem esses sentimentos que só prejudicam a sua vida, despojem-se, esvaziem-se de todo o fingimento, de toda a obra da carne, porque vocês são espirituais. E essa palavra é eterna. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque nesse versículo 22, nós temos justamente dois frutos aí, ou duas ações que a palavra de Deus faz em nós. A primeira é esta, da santidade, da purificação. E a segunda é o propósito para o qual nós somos regenerados, nós somos santificados, que é o amor. Mas eu gostaria de chamar a atenção primeiramente para esse fato, esse primeiro fruto aqui, essa questão aqui que é a santidade. Para que os irmãos entendam que somente agora, depois que nós fomos regenerados, somente agora porque essa palavra nos foi evangelizada, somente agora porque o Espírito Santo opera em nós a santificação, é que nós temos o desejo de buscar a Deus, é que nós temos condição de amar uns aos outros, que nós temos condição de amar a Deus, porque primeiro Ele nos amou, para que nós também nos amemos, como diz a própria palavra de Deus. Mas nós só amamos, nós só estamos aqui na presença do Senhor, nós só estamos servindo ao Senhor, nós só estamos congregando aqui em torno da palavra de Deus, nos inclinando e adorando a Deus, porque Ele nos regenerou e a tua palavra gerou essa fé em nós. Não é iniciativa nossa. Em contrapartida, Ele vai nos mostrar seguramente que a regeneração e a santificação são obras exclusivas de Deus em nós, regenerado pela palavra de Deus em nós. Mas Ele nos chamou, Ele nos regenerou, Ele nos santificou para que nós também façamos duas coisas, que é obedecer a sua palavra e também amemos uns aos outros. E aliás, este é o segundo ou terceiro fruto, melhor dizendo, de que a palavra gera em nós. Essa terceira ação que a palavra gerou em nós, Ele nos capacita o amor. A palavra de Deus nos capacita a amar uns aos outros. Olha só o que diz o versículo 22, a segunda parte. Ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou a vossa obediência à palavra, tendo em vista com o propósito
do Senhor. Se nós não fôssemos santificados, se nós não fôssemos regenerados, se nós não tivéssemos nascido de novo, nós não teríamos condição de amar uns aos outros. Mas o propósito pelo qual Ele nos regenerou, o propósito com o qual Ele nos deu nova vida, o propósito com o qual Ele nos deu um novo coração, uma alma purificada, o propósito com o qual Ele nos santifica, é para que nós vivamos o amor uns para com os outros. E Ele vai falar que esse amor não é um amor hipócrita, não é um amor apenas discurso, não é apenas da boca para fora, é do coração para fora. E Ele diz: o propósito de vocês terem sido purificados e santificados por causa da vossa obediência à palavra, a boa semente que está semeada nos vossos corações. Mas o fim disso, o propósito disso é que vocês amem, que vocês tenham um amor fraternal. Não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso pega. Porque é ardentemente. Mesmo aqueles a quem nós não queremos amar. Mesmo aqueles a quem nós achamos que não merecem o nosso amor. E sabe por que Pedro está falando isso? Porque Pedro sabe exatamente o poder que tem o amor e o perdão na sua vida. Pedro está falando isso apenas como um discurso. Ele experimentou, ele vivenciou um amor não fingido, ardente de Jesus para com ele. E ele sabe o valor do perdão, o valor que o perdão tem na sua vida, e ele vai mostrar isso para a igreja, que foi com este fim que esses irmãos foram chamados, foi com esse fim que eu e você fomos transformados, regenerados, fomos santificados, para que nós vivamos o amor fraternal. E um amor não fingido, não mentiroso, não um amor apenas de discurso, mas um amor verdadeiro, genuíno e ardente. Eu estava conversando com um amigo de infância meu. Ele foi muito evangelizado. E ele hoje está nos Estados Unidos. E ele falando algo do tipo: foi muito decepcionado por alguém, por um suposto amigo. E ele então diz: olha, o problema das pessoas que são falsas e são ingratas é que elas esquecem que um dia podem precisar de novo de nós. E perguntou para mim: o que é que você acha? E a minha resposta para ele foi o seguinte: todas as vezes que essas pessoas precisarem de nós, quantas vezes precisarem, nós devemos atendê-las. Todas as vezes que elas precisarem, com maior prazer. Porque o problema não está em nós, mas na ingratidão delas. Não somos nós que temos que mudar, mas elas é que precisam mudar. O errado não está em amar. O errado não está em amar as pessoas incondicionalmente, ardentemente. E nós não podemos mudar esta natureza, esta ação natural que o Espírito Santo gerou em nós. Nós devemos amar e pronto. Essas pessoas que são ingratas, essas pessoas que supostamente não fazem por onde merecer, é exatamente como nós éramos diante de Cristo. Nós não merecíamos, éramos totalmente ingratos, mas mesmo assim Ele nos amou.
até o fim. E foi com este propósito que Ele nos chamou por o seu amor. Foi com este fim, o fim pelo qual Ele nos chamou, nos santificou, nos regenerou, nos chamou e mudou a nossa vida e plantou essa semente incorruptível que é a palavra de Deus. Ele gerou isso em nós com o propósito de que nós também amemos ardentemente uns aos outros. E aí, a partir daqui, o apóstolo Pedro, eu já estou concluindo, o apóstolo Pedro vai falar justamente que com este fim, com este propósito, ele vai falar da eficácia, do poder da palavra de Deus. Toda carne é passageira, é efêmera, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta foi a palavra que foi ensinada para vocês. E esses são os frutos que ela gerou em vocês. E o natural é que vocês ajam assim. Aí, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele vai falar sobre a vida de santidade, como exemplo na vida cristã. Ele vai falar sobre a santidade e que nós somos essa casa espiritual. Ele vai falar sobre a vida de santidade e os deveres, a vida exemplar que os crentes devem prestar quando prestar serviço para alguém, a honestidade com que devem se conduzir. E isso tudo é fruto do que a palavra de Deus gerou em nós. Então, se você não sabe o que fazer, como proceder, debruce na palavra de Deus. Ela vai te dizer exatamente como você deve fazer. Se você não sabe como amar aquela pessoa que é a pedra do seu sapato e que machuca o teu carro, se debruce na palavra de Deus, que ela vai te orientar como você deve fazer. Se você não sabe como reagir ou fazer diante das inúmeras funções que você exerce no seu dia a dia, na sua vida, a palavra de Deus vai te orientar a como proceder exatamente de maneira agradável a Deus. E o nome dele será glorificado através da tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus habita em você. Ela já habita em você. Ela gerou em você. Ela gerou vida em você. Ela te santifica. A melhor coisa que você pode fazer, a melhor coisa que eu e que você pode fazer, é amar as Escrituras, se apaixonar pelas Escrituras, ler as Escrituras, pregar as Escrituras, viver as Escrituras, amar a palavra de Deus e bendizer pelo privilégio de Deus se revelar para você, para a sua igreja, para o seu povo, através da sua santa palavra. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Não tenha apenas para enfeitar na sua casa. Não tenha e não leia apenas para você se achar cheio de conhecimento, conhecedor e dominador de todas as doutrinas. Não. Leia com o propósito de vivenciá-la e deixar com que ela gere vida em você. Aí hoje ele falava no estudo sobre pessoas que têm o costume em a crendice de abrir a Bíblia lá no Salmo 91, no Salmo 23, e fica lá empoeirando e não lê a Bíblia, não vivencia a Bíblia. Pessoas que têm inúmeras Bíblias de estudo e na verdade não extrai nada, não aplica nada, não tem prazer em aprender a palavra de Deus. E eu me lembrava de uma situação que a gente viveu. Estávamos na igreja orando e de repente entrou uma moça lá, possessa de demônios, obviamente, né? E aí tinha uma irmã ali que aí pegou a Bíblia, pegou esse demônio, abriu no Salmo 91. Ela lia a Bíblia lá, uma pessoa morrendo de medo. E começou a ler, e o Senhor, e olhava assim, não conseguia ler. E você vai sair também pelo poder da palavra do Senhor, e aquela endemoniada tomou a Bíblia na mão dela.
Depois nela e começou. Porque a Bíblia não é uma leitura linda. Então, se a palavra de Deus não estiver em nós, não adianta de nada. Todo conhecimento que eu tiver, se eu não tiver prazer na lei do Senhor e na sua meditar de dia e de noite, não adianta nenhum conhecimento teológico que eu tenha. Eu devo amar a palavra de Deus. Eu devo amar as Escrituras com o propósito de aprender nela, de crescer por ela, de ser gerado em mim cada vez mais esta santidade, essa pureza, essa busca, essa necessidade por Deus, por conhecer ao Senhor. E por me debruçar, por me inclinar diante dos seus pés, reconhecendo a minha miséria, a minha necessidade dele, e que como essa palavra me traz emitido, e como essa palavra me revigora. Nós falamos justamente sobre isso, de como a palavra de Deus ela se renova e ela testifica de si mesma, dizendo que ela se renova a cada manhã. E a gente lê um texto 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes e ela sempre tem uma mensagem para nós. Ela sempre vai gerar algo bom em nós. Ela sempre vai gerar vida em nós. Ela vai sempre levar alegria para os nossos corações, para a nossa alma. Então eu chamo a atenção mais uma vez, encerrando. Se você não tem amado a palavra de Deus, se você não tem habituado o teu coração a se debruçar nas Escrituras, se você apenas tem resumido a tua vida com relação à palavra de Deus apenas aos cultos que você vem na igreja, e hoje não tem desculpa, a gente até falava sobre isso também, não tem desculpa. Quem não sabe ler pode baixar um áudio da palavra de Deus, do livro que você quiser. Eu consulto, como foi dito hoje, a Libra. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então nós precisamos ter amor pela palavra de Deus. Perceber os grandes, incontáveis, indizíveis proveito que ela traz para a nossa vida. Coloquemos em pé.